Olá a todos! Hoje nós vamos tratar do tema camada limite. Em 1904, Prandtl sugeriu que o movimento do fluido em torno dos objetos poderia ser dividido em duas regiões. Uma próxima ao objeto, onde os efeitos do atrito são importantes, que é chamado de camada limite, e uma externa, onde o atrito pode ser desprezado, que é chamado escoamento potencial. O escoamento potencial é, então, a região na qual o fluido é supostamente perfeito. A velocidade é constante do escoamento e o efeito da viscosidade é desprezível. A camada limite é a região em que o atrito tem relevância. Todas as perdas por atrito entre o fluido e o corpo ocorrem dentro dessa camada. Fora dela, o escoamento pode ser considerado, então, sem atrito. A camada limite em uma placa, então, considerada perfeitamente lisa, disposta paralelamente à direção geral da corrente do fluido, o escoamento junto à placa vai ser similar ao escoamento da parte superior. Então, é como se a gente tivesse um tubo e dividisse ele no meio, eu tenho só o escoamento de uma placa, né? A velocidade do fluido ao longe da placa é uniforme, então V igual a V0. Supondo que por um meio de um medidor seja detectado as velocidades nos pontos A, B e C ao longo da seção vertical, junto à placa nós vamos verificar o princípio da aderência. A velocidade então do fluido é nula. Quando se percorrer a vertical, a velocidade ela vai ser crescente até que num ponto A, ou num ponto B, ou num ponto C, a velocidade vai coincidir com a velocidade v igual a zero e vai se manter assim para todos os pontos acima dele. O fluido até o ponto A sofreu a influência, então, da presença da placa, que é denotado pela presença de um gradiente, então, de velocidade ao longo da vertical. Acima do ponto A, o fluido, então, comporta-se como se a placa não existisse. O mesmo a gente pode observar para os pontos B e C, mas com a diferença de que eles estarão mais afastados da placa, pois à medida que o escoamento progride, a viscosidade influencia em um maior número de partículas do fluido, e a camada limite vai aumentando então de espessura. Se isso for realizado em diversas verticais, e eu traçar então uma linha, né, por A, B e C, eu vou verificar que esses pontos são um lugar geométrico a partir dos quais a velocidade passa a ter o valor de V0 igual a constante. Isso tudo, então, que fica aqui abaixo, né? Ele fica dividido, então, essa linha, tudo que fica abaixo, ele é chamada de velocidade, são velocidades menores que V igual a zero, a V inicial, e vai ter aquele gradiente de velocidade devido, então, à presença da placa, né? E é conhecido, então, como camada limite. A outra em que a velocidade é V0, essa parte aqui, ela não é influenciada pelo escoamento nessa região, pela superfície sólida, que é conhecida, então, como escoamento potencial. A espessura da camada limite L é crescente ao longo da placa. A espessura é função do número de Reynolds no eixo de deslocamento do fluido, que nesse caso foi adotado como x, né? Lembrando então que Reynolds é o número adimensional, função nesse caso da densidade do fluido, da velocidade inicial, da posição, né, que nós temos na placa e da viscosidade. Nós podemos ainda fazer uma substituição em Reynolds de μ e ρ, lembrando que esse aqui é a viscosidade cinemática. Então, Reynolds pode ser escrito, então, como a velocidade inicial, o ponto de deslocamento no eixo x e a viscosidade cinemática do escoamento. O número crítico de Reynolds, Reynolds crítico, para a transição numa placa, geralmente é tomado como 5 vezes 10 na menos 5. Quando Reynolds ultrapassa esse valor, o escoamento passa então para turbulento. Então é o que nós vemos aqui. O escoamento ele vem laminar,
Quando o Reynolds atinge, então, um valor acima de 5 vezes 10 na quinta, ele passa, então, o valor o escoamento passa de laminar para escoamento turbulento. Podemos determinar a abscissa da placa X crítico, onde acontece a transição do regime laminar para o turbulento dentro dessa camada limite. Então, nós temos aqui o X crítico, que é dado pelo número de Reynolds vezes a viscosidade, dividido por ρ e a velocidade inicial. Quando isso ocorre, a espessura da camada limite aumenta bruscamente. O crescimento da camada limite no regime turbulento, ele se deve ao próprio conceito de regime turbulento, sendo que o efeito das pequenas forças viscosas decorrentes da presença da placa se transmite uma maior distância dentro do escoamento do fluido. Apesar do movimento ser turbulento para um x maior que o x crítico, nesse caso aqui, no interior da camada limite, para uma camada, então, aqui muito pequena junto à placa, existe aqui, muito pequena sobre a placa, existe um movimento do tipo laminar, que ainda se mantém devido às baixas velocidades, que é chamada, então, subcamada do limite laminar. Vamos ver agora o perfil da velocidade na camada limite laminar. Para o escoamento laminar em uma placa plana, as equações podem ser resolvidas exatamente. A solução foi obtida em 1908 por Blasius, que demonstrou que o perfil de velocidade adimensional de Vx em relação a V0 depende de uma única variável dimensional, composta, então, por esta equação. Nesse caso, essa função é chamada função de corrente adimensional, e ela se relaciona com as velocidades Vx e Vy dentro da camada limite. A solução gráfica para a obtenção das velocidades está abaixo. Então, nós temos o gráfico aqui formado. Perfil da velocidade na camada limite laminar. A espessura da camada limite L, então, pode ser escrita 5x sobre o Reynolds com deslocamento em x. A relação entre a viscosidade cinemática na camada limite laminar é dada, então, pela variação da velocidade em x, o posicionamento em y, mais essa outra parte, esse termo, que é em relação à velocidade inicial e à viscosidade cinemática. Sempre que um objeto for colocado em um fluido móvel, ele experimentará uma força da direção do movimento do fluido em relação ao objeto, chamado força de resistência, ou Fd. E outra força normal à direção relativa do escoamento também vai aparecer, chamada força de sustentação, ou Fl. Define-se, então, o coeficiente de resistência Cd e o de sustentação Cl. Em geral, esses coeficientes são determinados experimentalmente e eles são muito fortemente dependentes de Reynolds. Então, aqui nós temos as fórmulas para eles. Em qualquer ponto, a uma distância x de bordo de ataque da placa, a tensão de cisalhamento ela vai corresponder a μ, variação da velocidade em x, com a altura em y da placa. Substituindo na equação acima, nós teremos então a relação entre a viscosidade cinemática na camada limite laminar e a tensão de cisalhamento. A força de resistência Fd também pode ser dada pela expressão Fd igual a tensão de cisalhamento dA. Considerando uma placa de uma largura B e um comprimento L, posso reescrever essa equação, incluindo esses parâmetros na equação. O coeficiente de resistência relacionado à resistência total sobre a placa de comprimento L para o escoamento sobre um lado é dado por essa equação, em que A é a área da placa, então BL. Com as equações que nós tínhamos escrito antes, podemos fazer a substituição, chegando nessa equação que depende, então, do Reynolds. Ficando a equação, então, escrita em função do Reynolds linear. Vamos ver um exercício. Ar a 20 graus Celsius com pressão de 1 atm escoa paralelamente a uma placa plana com velocidade de 3,5 metros por segundo.
Calcule a espessura da camada limite para x igual a 1 metro e o coeficiente de atrito superficial médio. Foi dada a viscosidade cinemática de 1,5 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. Exercício número 2. É a mesma coisa, nós vamos ter algumas variações. Calcule a espessura, então, agora da camada em um ponto distante, 0,3 metros do bordo de ataque, e o coeficiente de atrito superficial médio. Então, foi dada a viscosidade. Utilizando essas equações, nós conseguimos calcular, então, o Reynolds, o comprimento, a espessura da camada limite e o CD, que é o coeficiente de atrito superficial médio.